Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química Orgânica 2. Ao longo do curso, a gente já abordou algumas reações importantes, né? A gente começou com as reações de substituição nucleofílica, então nós vimos as reações de substituição nucleofílica bimolecular, chamadas de SN2, nós vimos as reações de substituição nucleofílica unimolecular, chamada de SN1, e na aula passada a gente começou a estudar as reações de eliminação. A gente começou pelas reações de eliminação bimoleculares, também chamadas de E2. E na aula passada eu resolvi encurtar um pouquinho a duração dos vídeos, né? Nossas aulas estavam ficando meio longas, então eu resolvi encurtar um pouquinho. Consequentemente, a gente não conseguiu abordar todo o conteúdo. Então, a aula de hoje vai ser uma continuação das reações de eliminação bimolecular E2. Então, vamos lá. Então vamos relembrar rapidinho alguns aspectos importantes da reação de eliminação bimolecular E2. Lembrando que a gente está usando como substrato os aletos de alquila. Os aletos de alquila são moléculas bem interessantes porque eles podem reagir tanto por reação de substituição nucleofílica como por reação de eliminação. Uma reação de eliminação de um aleto de alquila é denominada também de desidrohalogenação. Desidrohalogenação por quê? Porque a gente remove tanto um hidrogênio como o halogênio, tá? Então, o que acontece numa reação de eliminação? A gente precisa identificar alguns átomos importantes. Primeiro vai ser o carbono alfa. O carbono alfa é aquele no qual está ligado o meu halogênio, que vai ser o meu grupo de saída, tá? O meu halogênio vai sair na forma de um aleto. Esse carbono alfa ele tem os carbonos vizinhos, os carbonos adjacentes. É desses carbonos adjacentes, é de um desses carbonos adjacentes que eu vou remover um próton. Então, o que acontece? Numa reação de eliminação 2, nós temos uma base que vai atacar um desses prótons de um carbono adjacente ao carbono alfa. Então, o que acontece? Os elétrons da ligação carbono-beta-hidrogênio, eles vão migrar formando uma ligação dupla entre o carbono e o carbono. Por quê? Porque esse outro carbono alfa, ele está perdendo os elétrons aqui da ligação carbono-halogênio. Então, lembrando que uma reação de eliminação bimolecular, ela ocorre em uma única etapa. Tá? Então, nós temos um estado de transição, porque ela é uma reação concertada, ou seja, uma reação onde ao mesmo tempo que nós estamos rompendo ligações, nós estamos formando outras. Então, que ligação que está sendo rompida aqui? Nós estamos rompendo a ligação hidrogênio-carbono-beta, sendo que o par de elétrons vai ficar com o carbono, e esse par de elétrons vai formar uma ligação dupla aqui entre os dois carbonos, porque o carbono alfa está perdendo os elétrons da ligação carbono-halogênio. Tá? Então, nós temos um estado de transição que se assemelha a um alceno. O alceno que vai ser o produto principal de uma reação de eliminação, certo? Então, nós formamos um alceno como produto principal, a nossa base protonada, a base que atacou o próton, vai sair protonada, e nós temos o halogênio saindo na forma de aleto. Nós vimos que essas reações de eliminação bimolecular, elas são de segunda ordem, por isso que elas são chamadas de bimoleculares. Então, a velocidade dessas reações ela depende tanto da concentração do substrato como da concentração da base. Tá? Então, ela é uma reação de segunda ordem. Tá? A velocidade da reação é proporcional tanto à concentração do substrato quanto à concentração da base. Nós vimos que essas reações elas podem formar mais de um produto. Tá? Então, a gente diz que essas reações são regioseletivas. O que é uma reação regioseletiva? É uma ligação que prefere seguir um lado do que o outro. Então, nós preferencialmente rompemos determinadas ligações em detrimento de outras. E a gente viu por que isso acontece, porque o nosso estado de transição ele vai seguir a forma de maior estabilidade, que vai ser igual à estabilidade dos alcenos. Então, a gente discutiu lá atrás as regrinhas de estabilidade
para os alcenos, né? Então, lembrando rapidinho, quanto mais substituintes alquila nós tivermos nos carbonos sp2, ou seja, nos carbonos envolvidos nas duplas ligações, mais estável vai ser o nosso produto. Consequentemente, mais desse produto nós vamos formar. Tá? A gente viu também a regrinha de Zaitsev, que nos ajuda a identificar qual dos carbonos vai ter o seu próton atacado pela base. Então, a gente viu pela regrinha de Zaitsev que é atacado o carbono que tiver a menor quantidade de átomos de hidrogênio ligados a ele. Joia? Nós vimos então que além da quantidade de substituintes alquila ligados aos carbonos sp2, a gente precisa prestar atenção também se nós temos outros efeitos que podem levar à estabilidade desses alcenos, como por exemplo as duplas conjugadas que são responsáveis por ressonância. Então, se um dos nossos produtos tiver duplas conjugadas, ele vai levar prioridade, mesmo que os seus carbonos sp2 tenham menos grupos alquilas ligados a eles, tá certo? Mas a gente tem, além disso, algumas exceções, e é a partir daí que a gente vai comentar hoje. A gente não discutiu o papel da base. A base tem um papel fundamental nessas reações de eliminação 2, tanto que elas são bimoleculares, ou seja, elas são de segunda ordem, elas são afetadas tanto pela concentração do substrato como pela concentração da base. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver onde que a base pode ter influência nesse tipo de reação. Então pegando aqui o 2-bromo 2-metilbutano. O 2-bromo 2-metilbutano é uma molécula que pode ter impedimento estérico. Vocês lembram disso quando a gente falou lá atrás das reações de substituição? O que é impedimento estérico? É quando nós temos grupos volumosos que, devido ali à sua nuvem eletrônica, ao espaço que eles ocupam ao redor da molécula, eles impedem a chegada de outros grupos. Tá? Nesse caso, o que nós temos? Nós temos um carbono alfa e nós temos dois carbonos beta. Tá? Se a gente seguir a regrinha de Zaitsev lá atrás, que diz que o carbono atacado é aquele que tem a menor quantidade de hidrogênios ligado a ele. Então, nós temos esses dois carbonos. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios e esse carbono aqui tem 3 hidrogênios. Então, preferencialmente, esse carbono aqui deveria ter um dos seus prótons removidos. Só que, olhando para a nossa base é o terc-butóxido. Ou seja, no oxigênio aqui nós temos 2 pares de elétrons que vão estar disponíveis para receber um próton, só que ao redor desse carbono onde está ligado ao nosso oxigênio, nós temos 3 grupos metilo, nós temos 3 grupos janjolão que exercem um impedimento estérico grande ali. Além disso, no nosso substrato a gente já tem um grupo metilo aqui que é volumoso por si só, e o bromo, que também é um átomo que não é pequeno. Isso faz com que esse carbono que tem a menor quantidade de hidrogênios, ou seja, aquele que daria a formação de um alceno mais estável, ele esteja completamente impedido. Ou seja, a nossa base não vai conseguir remover um desses prótons. Vai ser mais fácil a nossa base remover um próton do carbono da ponta da minha molécula. Então, esse carbono beta aqui, apesar de formar um alceno menos estável, um alceno que vai ter menor quantidade de grupos alquila substituintes, ele vai ser o produto majoritário. Então, quando a gente olhar os produtos possíveis da nossa reação, a gente poderia remover um desses hidrogênios aqui, estabelecendo uma dupla ligação aqui no meio, que seria o 2-metil-2-buteno, ou a dupla ligação estabelecida aqui entre o primeiro carbono, formando o 2-metil-1-buteno, que é o alceno menos substituído. Então, se a gente for contar a quantidade de substituintes no 2-metil-1-buteno, esse carbono sp2 não tem nenhum grupo alquila, esse outro carbono sp2 tem 2 grupos. No 2-metil-2-buteno, esse carbono sp2 tem 2 substituintes e esse outro carbono aqui tem um substituinte. Então, aqui ao todo a gente tem 3. Esse alceno ele é mais estável, esse alceno é menos estável. No entanto, quando a gente olha para a proporção desses produtos formados,
O meu produto mais estável, ele forma só 28% de uma mistura cis e trans, enquanto que o meu produto menos estável forma 72%. Obviamente tendo a base protonada e o meu grupo de saída saindo na forma de brometo. E por que a gente forma majoritariamente o produto menos estável? Por causa de impedimento estérico. Então a nossa base, ela, pela estrutura dela, já tem um rabão enorme, vamos dizer assim, que vai dificultar a chegada do oxigênio, que é quem tem o par de elétrons livre para fazer o ataque ao próton, né? Então ela por si só já é grandona. E o nosso substrato tem um grupo metila aqui no carbono alfa, que também dá uma protegida nesses hidrogênios aqui do carbono beta, e também o grupo de saída, que é um átomo volumoso por si só. Então é mais difícil a nossa base atacar os hidrogênios do carbono beta mais de dentro aqui do que os hidrogênios do carbono beta da ponta da molécula. Esses hidrogênios aqui, eles estão mais expostos, eles conseguem ser removidos mais facilmente. Por isso que a gente forma majoritariamente um produto menos estável, certo? A gente pode comparar o efeito das propriedades estéricas da base, ou seja, o tamanho, o volume da base, na distribuição, na proporção entre os produtos formados de uma reação de eliminação E2. Então, pegando aqui como substrato 2-bromo, 2,3-dimetilbutano, a gente tem aqui o nosso carbono alfa e 2 carbonos beta. Esse carbono beta aqui, que tem só um hidrogênio, ele teoricamente, seguindo a regrinha de Zaitsev lá atrás, ele vai formar o produto mais estável, que é o 2,3-dimetilbuteno, né? Então, se a gente remover esse próton aqui, a gente vai estabelecer uma dupla ligação aqui, formando um alceno que tem 1, 2, 3, 4 grupos alquila substituintes, tá? Enquanto que se a gente tirar um hidrogênio desse outro carbono beta aqui, a gente vai estabelecer uma dupla ligação entre esses dois carbonos, que vai ter, nesse carbono sp2 aqui não tem nenhum substituinte, nesse outro aqui a gente tem só um substituinte. Então a gente vai de uma situação onde a gente teria 4 grupos alquila substituintes para uma situação onde a gente tem só um. Tá? Então se a gente for comparar a estabilidade desses dois alcenos aqui, esse alceno é bem mais estável que esse. Só que a gente está falando só do substrato e dos produtos. A gente ainda não comentou a base, que é a protagonista da nossa aula de hoje até o momento. Então, o que acontece? Conforme a gente aumenta o tamanho da base, a nossa primeira base aqui é um etóxido, tá? Uma base pequenininha, não vai ter tanto impedimento estérico. Então, o produto majoritariamente formado vai ser o 2,3,2-buteno, tá? 79% e 21%. 2,3-dimetilbuteno. Quando a gente vai para o terc-butóxido, que é a mesma base do exemplo passado, olha como já inverte a situação. Essa base aqui tem um carbono, onde está ligado ao oxigênio, que tem 3 grupos metila, que exerce já um impedimento estérico grande. Com isso a gente já inverte a proporção, aqui a gente já acaba formando muito mais do nosso produto menos estável, que é o alceno menos substituído. Se a gente aumentar ainda mais um desses grupos laterais aqui da minha base, diminui ainda mais a quantidade do meu alceno, que teoricamente é mais estável, mas ele é bastante impedido estericamente. E se a gente botar 3 grupos metilas aqui que vão formar uma base extremamente volumosa, extremamente impedida estericamente, nós formamos muito pouco do nosso produto mais substituído, do nosso alceno mais estável, porque essa base, por ser grandona demais, aqui, ela vai preferencialmente atacar o carbono do canto da molécula, que tem os prótons, tem os hidrogênios mais expostos, mais suscetíveis ao ataque de uma base amplamente impedida. Então, nesse caso, nós temos um caso extremo, onde tanto o substrato é impedido estericamente, quanto a nossa base. Tá? Então, vai ser uma reação bastante difícil. O acesso da base aos hidrogênios é bastante impedido, beleza? Se nós tivermos uma situação em que o substrato não é tão impedido estericamente e a base é moderadamente
impedida, o produto majoritário ainda vai ser o mais estável. Tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui o 2-iodo-butano. O 2-iodo-butano, ele tem um carbono alfa aqui, que está ligado ao iodo, ao halogênio, e 2 carbonos beta. Notem que nós não temos no carbono alfa nenhum grupo que exerça impedimento estérico. Tá? Então, o acesso da base ao meu carbono beta para o lado de cá vai ser quase tão fácil quanto aos hidrogênios do carbono beta do canto da molécula, tá? Mesmo que a nossa base seja um térquibutóxido. O térquibutóxido, ele tem, como a gente falou lá atrás, um rabão grande, né? Mas como o hidrogênio do meu carbono beta, que tem maior quantidade de hidrogênios ligado a eles, ele é relativamente desimpedido, o meu térquibutóxido consegue remover um desses hidrogênios aqui, formando uma dupla ligação do lado de cá. Lembrando que, obviamente, a gente vai ter uma mistura dos dois produtos, tanto do 2-buteno como do 1-buteno, tendo a nossa base protonada aqui e o meu halogênio saindo na forma de aleto, o meu iodeto. Tá? Nesse caso, nós temos a formação de 79% de 2-buteno, uma mistura cis e trans, e 21% do 1-buteno, que é o meu alceno, que vai ter só apenas um único substituinte alquila, enquanto que o meu outro alceno tem 2 grupos alquila e é mais estável, certo? Beleza, gente? Ficou claro o papel da base? É tudo uma questão de impedimento estérico. Vamos tentar fazer uma analogia para ver se as coisas ficam claras. Imaginem que o substrato é um ônibus, tá? Se o nosso ônibus estiver vazio, significa que o nosso ônibus ele não é estericamente impedido. Se o nosso ônibus estiver lotado, é difícil de arrumar espaço para entrar nesse ônibus. Agora vamos imaginar essas duas pessoas como sendo as bases, tá? Do lado esquerdo a gente tem o Nenê, que é pivô da seleção de basquete. Ele tem 2,11 metros. E do lado direito a gente tem a Flávia Saraiva, que é a ginasta, que tem 1,33 m. Tá? Essa foto é das Olimpíadas, das últimas Olimpíadas, não das Olimpíadas agora. Tá? Imagina que o Nenê é uma base. É uma base com um tremendo de um impedimento estérico. Tá? Se esse cara for entrar num ônibus, mesmo que o ônibus esteja vazio, ele vai ter que se curvar ali, porque ele é muito volumoso, ele ocupa muito espaço. Imagina ele entrando num ônibus lotado. Não vai conseguir entrar num ônibus lotado. Então, uma base que tem impedimento estérico atacando uma molécula, um substrato que também tem impedimento estérico, é muito difícil. Já a Flávia Saraiva é uma base pequenininha. Ela consegue entrar mesmo que o ônibus esteja lotado, tá? Então imagine que ela seja uma base metóxido, até mesmo uma base hidróxido, que é bem pequenininho, um OH-, tá? Consegue atacar mesmo num substrato que seja estericamente impedido, tá? Então essa é a ideia que a gente tem que ter de impedimento estérico, tá? O volume que essas moléculas, esses grupos ocupam no espaço, beleza? Para encerrar as reações de eliminação, E2, vamos falar agora do grupo abandonador. A gente falou bastante da base, mas a gente ainda não comentou o grupo abandonador. Então, o que um bom grupo abandonador é capaz de fazer? Ele é capaz de sair da molécula e ficar numa boa em solução livre. Tá? E quem que faz esse tipo de situação? São as bases fracas. Tá joia? Pensando que nós estamos falando dos aletos de alquila, onde os nossos grupos abandonadores são os halogênios, que vão sair da forma de aleto. Tá? Nós temos quem, então, na família dos halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Esses caras aí. Então, vamos relembrar um pouquinho as propriedades dos aletos como bases. Tá? Então, se a gente for olhar para a seguinte reação, nós temos aqui como substrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos o 2-halohexano, tá? Reagindo com uma base metóxido.
nós vamos formar uma mistura de 2-hexeno e 1-hexeno, sendo que o 2-hexeno é o alceno mais substituível, portanto mais estável, e o 1-hexeno é o menos substituído, menos estável. Se a gente pegar a família dos halogênios, vamos ver os hidrácidos de halogênios. Se a gente desce na família dos halogênios, a gente está aumentando a força do ácido, tá? Então, o flúor, o HF, é o primeiro dos hidrácidos, ele tem um pKa de 3,2. O HCl, um pKa de -7, HBr, -9, HI, -10. Lembrando que quanto menor o pKa, mais forte é o ácido, tá? Então, por que que a força do ácido aumenta conforme a gente desce na família dos halogênios? Ora bolas, conforme a gente desce na família dos halogênios, nós estamos aumentando o raio atômico. Consequentemente, a atração entre o hidrogênio e o halogênio, ela diminui conforme a gente aumenta o raio atômico do halogênio. Então, é mais fácil para o HI, para o ácido iodídrico, ionizar o hidrogênio do que o HF, porque o flúor ele é muito pequenininho, ele exerce uma atração ali expressiva com o hidrogênio, tá? Pensando no inverso, se o nosso ácido é forte, a base conjugada é fraca. Então, o ácido iodídrico vai ter a base conjugada mais fraca, o iodeto, I-, tá? Então, dentre os halogênios, o iodeto é o melhor grupo de saída. O fluoreto é o pior grupo de saída porque ele é a base menos fraca dessas bases aí, tá? Então, se a gente olhar a proporção dos produtos formados numa reação de eliminação para um 2-halohexano, para o 2-iodohexano, nós vamos formar 81% do alceno mais substituído e 19% do menos substituído. Se a gente for para o fluoreto, essa situação se inverte. 30% do meu alceno mais estável e 70% do meu alceno menos estável. Por que isso? Notem que até o cloro a gente forma uma proporção maior do produto mais estável. Por que para o flúor a situação se inverte? Porque ele é um grupo abandonador ruim. E como que isso se reflete na minha reação, no meu mecanismo da reação? Vamos estudar aqui, vamos rever o mecanismo de reação para os aletos de alquila, considerando aqui como aleto cloro, bromo e iodo, e todos têm a mesma tendência, tá? Então, no caso do cloro, bromo e iodo, o que acontece? Nós temos uma base que vai atacar um hidrogênio de um carbono adjacente ao carbono alfa, tá? Então, o carbono alfa é aquele que está ligado ao halogênio, o carbono beta é aquele que está ligado aos hidrogênios que vai sofrer o ataque da base. Então, nós temos a base retirando um próton, né? O halogênio saindo, pegando o par de elétrons da ligação halogênio-carbono alfa, e nós temos o par de elétrons da ligação carbono beta-hidrogênio aqui, formando a dupla ligação do nosso futuro alceno. Então, o estado de transição numa reação de eliminação de um aleto de alquila, onde o aleto é o cloro, bromo e iodo, esse meu estado de transição, ele se assemelha ao alceno que vai ser formado, tá? Então, esse estado de transição aqui, por se assemelhar a um alceno, ele vai seguir as regras de estabilidade dos alcenos que a gente viu lá atrás. Então, consequentemente, se o meu alceno mais substituído é o mais estável, o meu estado de transição mais estável vai ser aquele que se assemelha ao alceno mais substituído, tá? Quando nós temos um fluoreto de alquila, que é uma base fraca, o que acontece? Nós vamos ter que a base externa vai fazer um ataque no hidrogênio do carbono adjacente, tá? Então, esse par de elétrons vai para o carbono, só que o flúor ele é um grupo abandonador ruim, ele não vai sair com a mesma facilidade que cloreto, iodeto e brometo saem. Então, o que acontece nessa minha reação quando nós temos o flúor como sendo um grupo abandonador? Nós temos a base fazendo o ataque
no próton do carbono adjacente, só que o flúor não está saindo ao mesmo tempo, o flúor vai sair depois. Então o que acontece? A base ela vai atacar o próton e o par de elétrons da ligação carbono beta hidrogênio, ele não vai ser estabelecido formando a dupla no começo, ele vai se formar a dupla depois, tá? Com isso nós temos a formação de uma carga parcial negativa sobre o carbono. No estado de transição anterior, nós não tínhamos a formação dessa carga parcial negativa aqui, porque nós tínhamos a formação da dupla ligação, como carbono alfa. Continua sendo um carbono sp3 nesse momento, ele não tem um orbital vazio para fazer uma dupla ligação. Então nós temos a formação de uma carga parcial negativa sobre o carbono beta. Então o meu estado de transição numa reação de eliminação de um fluoreto de alquila, o meu estado de transição não é mais semelhante a um alceno, ele é mais semelhante a um carbânion. Carbânion é uma espécie que tem carga negativa sobre um carbono, tá? Notem o seguinte, eu não estou falando que nessa situação nós formamos um carbânion. Lembrem-se que na reação de eliminação bimolecular, a nossa reação ela acontece numa única etapa. Isso aqui é um estado de transição, não é um intermediário de reação. Não estou dizendo que o intermediário da reação de eliminação de um fluoreto de alquila é um carbânion. Estou dizendo que o estado de transição pelo qual essa reação vai passar, ele se assemelha a um carbânion, tá? E o estado de transição, ele tende a seguir as mesmas regras de estabilidade daquilo que ele se assemelha, tá? Então, se o meu estado de transição anterior se assemelhava a um alceno, ele ia seguir as mesmas regras de estabilidade de um alceno. Como o meu estado de transição agora ele se assemelha a um carbânion, ele vai ter as mesmas regras de estabilidade de um carbânion. Então vamos ver quais são as regrinhas de estabilidade de um carbânion. Quando a gente estudou as reações de substituição nucleofílica unimoleculares lá atrás, a gente viu as regras de estabilidade dos carbocátions, porque a gente tinha um intermediário de reação que era um carbocátion. Então, relembrando as regrinhas de estabilidade de um carbocátion, a gente viu que o carbocátion terciário é mais estável que um carbocátion secundário, que é mais estável que um carbocátion primário, que é mais estável que o carbocátion metila. Tá? Então, no carbocátion, nós temos uma carga efetiva positiva. E quando nós temos esse carbono positivo ligado a 3 grupos metila, ele é mais estável que um carbono ligado só a 2, que é mais estável que um carbono ligado só a 1, que é mais estável que um carbono metila que não é ligado a nenhum grupo alquila. Por que isso? Porque a gente viu que os grupos alquila vizinhos ao carbono positivo, eles injetam densidade eletrônica nesse carbono deficiente em elétrons através de um fenômeno denominado de hiperconjugação. Então, por hiperconjugação, os carbonos vizinhos eles injetam densidade eletrônica nesse carbono deficiente em elétrons e ajudam a estabilizar o carbono deficiente em elétrons. Se a gente for pensar no carbânion, que é um carbono de carga negativa, a situação vai ser inversa. O fenômeno de hiperconjugação continua existindo. Então, os carbonos vizinhos continuam doando densidade eletrônica para os seus carbonos vizinhos. Isso vai desestabilizar um carbono que já tem elétrons ali, porque houve uma cisão heterolítica e esse carbono acabou ficando com os elétrons. Então, a regra de estabilidade se inverte. O carbânion terciário é menos estável que um carbânion secundário, que é menos estável que um carbânion primário, que é menos estável que o carbânion metila, que é o mais estável dos carbânios, porque não tem carbonos jogando mais densidade eletrônica num carbono que já tem um par de elétrons sobrando ali, tá certo? Então, pensando agora, voltando para a reação de eliminação, onde nós temos o flúor como grupo abandonador. Tá? Então, se uma reação de eliminação de um fluoreto de alquila vai ocorrer via mecanismo S2, o estado de transição
que vai se formar ali na situação, ele vai se assemelhar a um carbânio, tá? Então, um carbânio primário, ele vai ser mais favorável que um carbânio secundário, que vai ser mais favorável que um carbânio terciário. Então, a gente tem que ver direitinho que tipo de intermediário vai ser formado numa reação de eliminação de um fluoreto de alquila. Então, vamos pegar o 2-fluoropentano para a gente ter como exemplo aqui. Então, nessa reação, vamos imaginar que a gente está reagindo com o metóxido, uma base pequenininha que não vai ser quem vai mandar na situação aí, tá? Então, essa reação ela vai depender somente da natureza do substrato, que é um fluoreto de alquila. Então, nós temos um carbono alfa e 2 carbonos beta. Vamos pegar esse carbono beta aqui para começar. Esse carbono beta aqui está ligado a 2 hidrogênios. Esse outro carbono beta aqui do lado esquerdo está ligado a 3 hidrogênios. Se a gente seguisse as regrinhas de Zaitsev que a gente viu na aula passada, para um haleto de alquila normal, os hidrogênios desse carbono aqui é que sofreriam o ataque majoritariamente, tá? Então, nós estabeleceríamos uma dupla ligação aqui e o alceno na posição 2 seria o favorecido. Mas, no caso, nós temos fluoreto, a situação muda. Então, vamos ver como é que é o intermediário dessa reação, tomando por base o ataque de um dos hidrogênios desse carbono beta aqui. Então, o que acontece? O par de elétrons da dupla ligação vai passar para o carbono e nós temos o ataque da base removendo o próton de um desses carbonos aqui. Então, no nosso estado de transição, o que acontece? A minha base que está removendo esse próton, ela tem uma carga parcial negativa, e o par de elétrons da ligação hidrogênio-carbono foi para o carbono, então nós formamos aqui um carbânio. Esse carbânio aqui é um carbânio secundário, tá? Tem 2 carbonos vizinhos aqui injetando densidade eletrônica no carbono negativo, tá? Deixa eu me corrigir, eu falei que eu formo um carbânio, eu não formo um carbânio, não formamos um intermediário de reação, tá? Nós formamos um estado de transição, que a reação ocorre numa única etapa. Nesse estado de transição, ele se assemelha a um carbânio, por isso segue as regras de estabilidade de um carbânio, tá? Quando a reação se processa, nós formamos o 2-penteno e temos a liberação da minha base protonada e do grupo de saída, o flúor saindo na forma de fluoreto, tá? Se a reação ocorre no outro carbono beta aqui, no carbono beta do canto, como é que essa reação se processa? Nós temos um dos hidrogênios aqui do carbono beta passando o par de elétrons para o carbono e nós temos a base fazendo ataque em um desses prótons, removendo um desses prótons. Com isso, nós vamos ter o seguinte estado de transição. Nós vamos ter aqui a base removendo o próton, ao mesmo tempo que a ligação se quebra entre o hidrogênio e o carbono. Com isso, nós temos uma carga parcial negativa se estabelecendo sobre esse carbono, porque a ligação dupla ainda não pode ser feita, já que o carbono alfa continua tendo hibridização sp3. Tá? Com isso, nosso estado de transição ele se assemelha a um carbânio. Nesse caso, ele vai ser um carbânio primário. No estado de transição que leva ao 2-penteno, nós temos um carbânio secundário. Aqui nós temos um carbânio primário. Então, esse carbânio aqui ele é mais estável. Consequentemente, esse carbânio aqui que vai levar à formação do 1-penteno, ele vai ser o estado de transição mais estável, portanto, vai levar à formação do produto majoritário. Quando a gente olha a proporção entre os reagentes formados, 70% do produto vai ser na forma de 1-penteno, enquanto que 30% vai ser uma mistura cis e trans de 2-penteno. Tá certo, gente? Maravilha, gente! Com isso nós cobrimos as reações de eliminação bimolecular. Na aula passada, então, a gente viu os principais aspectos envolvendo especialmente os substratos, e na aula de hoje nós vimos os principais aspectos envolvendo tanto a base como o grupo de saída. Tá? De novo, aquela recomendação, se vocês
estudarem somente pelos vídeos não vai ser suficiente. Então busquem outras fontes para vocês estudarem, tá? Como de praxe, no último slide eu deixo algumas dicas de referência bibliográfica que estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual é só ali no swap, links importantes, Biblioteca Virtual Pearson, tá joia? Eu estou aberto para quem tiver dúvidas, pode escrever tanto nos comentários do YouTube, como me inscrever no Moodle ou me passar um e-mail, tá joia? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, cuidem-se e tchau!